E a minha intenção é partilhar um pouco da minha experiência ao longo desses últimos 6 anos aos quais eu estou servindo ao Tribunal de Justiça. Eu militei 34 anos na advocacia e tenho essa formação acadêmica e agora vamos usar a linguagem que os advogados utilizam no cotidiano. Estou do outro lado do balcão, o que significa que eu me desprendi da parcialidade que é manifesta na advocacia, né? O advogado que não é parcial tem que devolver a procuração ao cliente. Os limites da parcialidade também extremamente importantes dentro da ética profissional, etc. E, para o lado de cá, o ponto da imparcialidade, né? O juiz tem esse compromisso. Ele não pode ser impedido nem suspeito. É o máximo que a ordem jurídica pode pedir, objetivamente falando, de um magistrado. Não pode ter aquelas... Então, ele tem que ser imparcial. Mas não significa, necessariamente, que tenha que ser neutro. Não há juiz neutro. Todos trazemos as nossas crenças, os nossos preconceitos, nossos valores individuais, né? Muitas vezes temos até que sacrificá-lo quando a ordem jurídica é contrária aos nossos sonhos, às nossas utopias, no exercício da magistratura. Eu vi que ali na palestra um item sobre ativismo judicial, que deve ser muito importante refletir sobre isso. E tal forma que, nessa experiência de 6 anos, dentro do nosso tema de antecipação de efeitos da tutela recursal, eu diria que é praticamente o nosso cotidiano. A partir do momento que a ordem jurídica processual adotou a tutela antecipada, as coisas passaram a ter, quer dizer, os autos, as causas, o processo, o cliente passou a exigir do advogado a liminar, né? Hoje já soa comum entre os ouvintes de rádio, a televisão, os meios de comunicação, que é sempre possível obter uma liminar. É logo que o cliente vai pedindo quando chega ao escritório, certamente. Dá para ter uma liminar? A gente obtém isso agora, eu tenho que esperar quanto tempo para obter aquilo que eu entendo ser a reparação do meu direito violado? Imagino sempre que o cliente, quando autor da causa, indique ao advogado fatos e circunstâncias que determinam a situação de violação a um direito dele e quer a reparação da violação do seu direito. O advogado de defesa tem uma outra perspectiva dentro do processo, mas igualmente entende de manter o status quo do cliente dele, réu, na medida em que vai tentar justamente obter uma sentença que rejeite os pedidos do autor. Dentro dessa perspectiva dialética, sobressai, então, essa possibilidade da tutela antecipada, né? Como todos os senhores dominam, é a possibilidade de obter, desde logo, o resultado útil, que só afinal, num processo, segundo o seu trâmite normal, seria obtido. Tá? Imaginando que, inclusive, havendo recurso com duplo efeito, também é preciso aguardar a lenta tramitação dos processos num tribunal. Então, imagino quanto isto representa para o advogado e para o cliente, sobretudo, a tutela antecipada. Alguns pressupostos que eu gostaria de deixar consignados dentro desse tema, que são pressupostos de ordem geral. Primeiro, o direito, na Constituição da República, há uma
assertiva que tem que ser lida, que eu proponho seja lida da seguinte forma: só o Estado pode privar alguém de um bem ou da liberdade. Só o Estado. Diz lá, ninguém será privado do bem. Eu proponho, então, que se leia: só o Estado pode privar um bem, privar alguém do seu bem ou da liberdade de alguém. Claro que, no conjunto das medidas possíveis na linha de eliminar conflitos na sociedade, sejam eles individuais ou coletivos, surge até mesmo a alternativa da arbitragem, então proclamada como uma alternativa à jurisdição, mas que todos nós sabemos tem uma série de limitações, dentre elas estas que estão vinculadas a privar alguém de um bem ou da liberdade. É preciso sempre ou a interferência do judiciário no curso de uma arbitragem para algumas medidas constritivas, seja, em princípio, fundamentalmente de natureza patrimonial, ou até mesmo de outra natureza qualquer. E o judiciário, por quê? Na verdade, esse é um princípio constitucional que devemos saudar como uma garantia aos cidadãos. Ora, para que o Estado desempenhe essa atividade que chamou a si, com exclusão de qualquer um na sociedade, salvo quando, com base em lei constitucional, se abra uma exceção a esta postura, o Estado chamou a si esta função, esta regra de conduta de uma boa convivência social. Só ele priva alguém de um bem, do devedor, de uma obrigação qualquer, e só ele pode privar alguém da sua liberdade. Mas, no lugar disso, então, ele ficou devendo alguma coisa. O que ele deve é chamado devido processo legal. Esse devido que a gente sempre... Eu sempre digo que o professor de direito, às vezes, tem que usar uma expressão inglesa para dizer que, olha, afinal de contas, né, o tal due process of law, né, ou põe uma expressão latina, dabo isso, fato, não sei o que, que é para impressionar o auditório. Mas, no fundo, esse devido processo legal quer dizer isto. É devido aos cidadãos um meio, que é o processo, previsto, descrito em lei, legal. Por isso é processo legal. Um meio de buscar a certeza quanto aos fatos e ensejar a justa aplicação da regra legal que disciplina aquela conduta envolvida no caso concreto, que, segundo o autor, é contrário ao direito dele. Provavelmente, segundo o réu, é segundo o direito dele, réu. Então, nessa circunstância, é importante firmar sempre esta perspectiva, trabalhar o tema, ou qualquer reflexão, em torno desta função estatal e deste meio descrito em lei, chama-se processo legal, que está à disposição dos cidadãos para exatamente isso, a busca da verdade, isto é, como não é possível estabelecer um juiz para cada causa e um juiz a cada esquina onde ocorra um acidente de tráfego, o processo é o meio através do qual se tenta reproduzir os fatos, segundo algumas regras também, para que ele seja o mais próximo possível da realidade histórica que antecedeu o processo. O fato histórico, como é que aconteceu? Ah, aconteceu assim. Ah, na sua versão é isto, mas na minha versão não foi isto. E como vamos fazer? Bom, aí então tem a figura do juiz, que vai ser o órgão diretor do processo. O órgão que vai dirigir, conduzir a ordem processual. Ele é o Estado na direção do devido processo legal. Acontece
que esta ideia do devido processo legal, não obstante extremamente generosa, contra ela concorre a ideia do tempo. Não há como eliminar a ideia do tempo desse devido processo legal. Seja como ele historicamente ele foi construído, trabalhado em outros países, e na história das legislações ele vem sendo objeto de aprimoramentos, às vezes para o mal, outras vezes para o bem. Os aprimoramentos a gente sempre imagina que são para o bem, mas é preciso tomar algum tempo para saber se foram mesmo para o bem ou para o mal. Mas acontece na vida das leis. Então, este devido processo legal não conseguiu totalmente, isto é impossível, desprender-se da ideia de um tempo. E a Constituição resolveu dar um qualificativo, tempo razoável. Um tempo razoável, tudo bem. Isso é um direito, isso é uma norma dirigida aos legisladores, aos aplicadores das leis de processo, juízes, advogados, serventuários, etc. e tal, ao aparelhamento do Estado. Há um devido processo legal, que vai ser desenhado conforme a lei ordinária, no caso, a nossa lei federal, mas ele deve estar atento a que se observe o direito de defesa, porque ainda não conseguiram eliminar o princípio da inocência do réu. O dia que acabarem com o princípio da inocência do réu, então as coisas vão acontecer num átimo, como dizer assim, rapidamente. Né? Mas como há o princípio da inocência do réu, é o exercício de um direito de defesa. Isso consome tempo. No plano das liberdades, a supressão das liberdades, o princípio da inocência é, por nós todos aqui, aprendizes eternos do direito, a cada dia uma lição, a cada hora, um minuto, um aprendizado, é muito mais visível, né, a questão da liberdade e o princípio da inocência. No plano patrimonial, esse princípio também existe, só que ele tem que ser lido na seguinte forma: o réu tem o direito de permanecer usufruindo de um bem, até que o autor convença o Estado de que o direito lhe pertence e aquele bem tem que ser, aquele réu tem que ser privado do seu bem. Esse é o princípio da inocência no campo não penal, ligado ao direito patrimonial. Porque as coisas são o direito patrimonial e um direito não patrimonial. Não tem muito que elucubrar nessa questão. Então, a ideia da duração razoável do processo significa isto, que o processo terá que ser descrito na lei como método que é para apurar a verdade, mas não pode ser de tal forma, ou tem que trazer mecanismos que também permitam driblar o tempo necessário para uma decisão final, uma decisão justa. Porque do tempo não se abstrai. Impossível se abstrair do tempo. Quando existe no país, até que não derroguem de vez o princípio da inocência. Não? Porque no cotidiano, o ratinho derroga todo dia. Não é? Não tem direito de defesa. Ele chama alguém, se você é pai da criança, você não, mas ele não veio, mas ele é o pai da criança. Mas como? Ele fez DNA? Não fez, mas ele não veio aqui no meu programa, ele é pai da criança. É derrogação do princípio da inocência. Então, muita gente pode derrogá-lo. O pior é quando a justiça placita a derrogação do princípio da inocência. A nossa luta permanente dos de dentro e os de fora. Mas todos somos dentro, né, da justiça, do judiciário, né? Não tem ninguém de fora aqui, judiciário. É para a manutenção desse sagrado princípio da inocência e dos meios de defesa que ao réu devem ser sempre assegurados. E a Constituição fala que é pleno. Mas o tempo tem, então, que equilibrar. E, de fato, se os senhores pensarem um pouco no que
o objetivo da chamada tutela antecipada, com aqueles requisitos, porque, num primeiro momento, ela veio de um jeito, logo depois foi necessário, por alguns anteparos, pelos excessos, pela ampliação da liberdade dos juízes em decidir essas questões. Isso precisa... Não há, no Estado democrático de direito, poderes ilimitados. Então, fechar um pouco mais, porque, se os senhores lembrarem a origem disso, eram aquelas liminares satisfativas. Então, o advogado não tinha o esquema legal, propunha cautelar. Na cautelar, que era uma coisa dirigida à manutenção de meios para fruição do vitorioso ou do autor da ação no processo, os meios conservativos de direito, de patrimônio e tal, de repente vinha o desvio da chamada tutela satisfativa. Mas isso graças à engenhosidade do advogado. E, felizmente, para os advogados, o reflexo que nos tribunais essa engenhosidade acaba ganhando. Mas pode existir algum desvio. E aí se falou nas indústrias das liminares, se os senhores estão lembrados disso. Essas coisas foram corrigidas, e hoje nós estamos nesse estágio do artigo 273 do Código de Processo Civil, que, no fundo, é uma tentativa de equilibrar o reforço que as leis processuais davam ao direito de defesa. Porque a ideia era assegurar amplo direito de defesa. O autor que tenha razão, mas tem que convencer o juiz dentro do trâmite da lei, isto consumirá um tal tempo que põe em risco a efetividade da ordem jurídica do Estado. O interesse é do Estado, em princípio. O Estado não é bonzinho. Ele não põe as leis aí para garantir qualquer direito, senão o direito que a ordem jurídica dele preveja. Não podemos fugir dessa perspectiva. O Estado tem sua ordem jurídica e ele quer conservá-la. Ele quer ver observada, sempre no suposto de que as regras do direito são as da melhor convivência na sociedade. Pressuposto que no processo legislativo os deputados ali estejam a refletir sobre os interesses superiores da coletividade, ditem normas de conduta, aquelas normas editadas, promulgadas, são as de melhor conduta. Observando essas normas, a ideia de que as coisas vão caminhar pacificamente, não haverá conflito de interesses, que todos observarão a regra da lei. Essa é a ideia geral. Então, no caso da tutela antecipada, como sem base estatística, hein? Se nós tivéssemos uma base estatística a demonstrar que 90% das causas em juízo dão vitória aos autores, nós teríamos, então, que realmente consagrar a tutela antecipada, porque significa que, na maioria dos casos pendentes, 90%, os juízes dizem, os autores têm razão. Eu sempre, como advogado, sempre achei mais tranquilo ser advogado do réu. Porque o advogado do réu, as coisas já estão postas ali. O advogado do autor, dentro do chamado prazo prescricional, é verdade que o prazo de defesa também não é muito grande, 15 dias, conforme a lei. Tem até uma lei absurda que diz que é 3 dias, o decreto-lei da alienação fiduciária, etc., e tal, da época da ditadura militar, a favor dos credores, portanto. Então, de qualquer forma, a ideia, efetivamente, é a de dar equilíbrio ao tal direito de defesa, que há um certo tempo se achou, bom, com a multiplicação de lides, o professor Kazuo Watanabe usava muito a expressão litigiosidade contida. Hoje eu diria que a litigiosidade é explodida.
E será cada vez mais. Por quê? Os cidadãos, cada vez mais, vão ganhando consciência dos seus próprios direitos. O que tende a crescer se vingar um processo educacional amplo, geral e irrestrito. A população vai, à medida que vai subindo no seu nível de instrução, vai conhecendo os direitos. E hoje, as empregadas domésticas estão com seus direitos aí garantidos. Só vai multiplicar, a saber, a não ser que haja uma feliz regulamentação, os conflitos vão pipocar, dadas as peculiaridades da relação patrão-empregado, doméstico, etc. E tal. Mas, então, o que eu quero dizer é que não há meios de refrear a litigiosidade, salvo se outros instrumentos acabarem ganhando uma certa visibilidade na ordem do cotidiano nosso, como tipo decidir segundo o precedente jurisdicional, decidir segundo as súmulas dos tribunais, ou quem seja, de outro lado, uma aspiração contida num relatório do Fundo Monetário Internacional, qual seja, um país para se desenvolver precisa ter segurança jurídica. Como se dá segurança jurídica num país que tem... São Paulo tem mais de 1.500 juízes, e que cada um decide com a liberdade da prestação jurisdicional, dentro dos seus parâmetros, decide assim, outro decide assim. Então o FMI diz, olha, Brasil, você quer receber investimento estrangeiro? Adota a súmula vinculante, adota isso, adota aquilo, que é exatamente o que os senhores e todos nós começamos a enxergar agora. Tudo sobre a honesta capa de que se trata de garantir a chamada segurança jurídica. Então, as pessoas podem organizar os seus negócios, organizar as suas vidas, casar num determinado regime, fazer um determinado contrato, já sabendo de antemão como os tribunais interpretam. Olha os planos de saúde e as súmulas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Né? Só falta enquadrar o plano de saúde nas súmulas, que é um outro desafio. Aí pensam-se nos mecanismos de exacerbar os danos morais, de criar mecanismos de forma indireta, a ponto de colocar esses planos de saúde no cumprimento, digamos, no mínimo, do que consta das súmulas de um tribunal estadual. Já nem falo mais de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, que contam muito mais abrangência, porque é para todo o território nacional, né? E os juízes acomodarem-se a essas súmulas também, eles próprios, e sem que desapareça por total a chamada liberdade de prestação jurisdicional, porque também muitas vezes a súmula não encaixa no caso concreto, ela permite uma interpretação, bom, sem acabar com isso. Então, tudo isso dá ensejo a este mecanismo da tutela antecipada. Esta é a razão da tutela antecipada. Permitir que os autores usufruam, de logo, do resultado a favor dele, autor. Driblando o tempo que é dito razoável, mas o tempo do processo. O razoável no Tribunal de Justiça é uma apelação distribuída no ano de 2008, sendo julgada até junho de 2013. Isto é razoável no Tribunal Paulista hoje? Não, razoável não, é o tempo que leva. Não é o razoável, evidentemente, mas é o tempo que leva. Né? Isso também não é uma coisa razoável. Tem alguma coisa errada aí. Precisa ter coragem política de enfrentar, dentro dos tribunais, essas questões. Ou com apoio e provocação da Ordem dos Advogados. Isto mais se agudiza, esse problema do tempo, da demora, da observância do trâmite legal, do devido processo legal, etc. e tal,
se agudiza diante da perspectiva do duplo grau de jurisdição. Aqui e ali se ouve aqueles... Né? Não há uma festa de aniversário que não surja alguém e diz, escuta, não é muito recurso que vocês têm assim para julgar. Assim, o sujeito tem direito a um recurso hoje, outro recurso amanhã, outro... Não é muito o recurso. Depende da perspectiva. Uma vantagem é que, indo ao tribunal, funciona um colegiado. A ideia de que, assim, um grau de justiça será alcançado com o aperfeiçoamento decorrente da existência de um colegiado, vamos dizer assim. É uma garantia constitucional? Não, não é. Tem uma lei federal aí, a Lei da Execução Fiscal, que diz que em causas de determinado valor, de pequeno valor, alçada, só cabem embargos infringentes de recurso para o próprio juiz. E mais nada. Salvo se ferir a Constituição da República, quando então caberia um recurso extraordinário. E nunca o Supremo disse que essa lei é inconstitucional, portanto, o duplo grau não é uma garantia constitucional. É algo que é bom, saudável, como diria meu neto, que chega em casa e escolhe. Eu quero coisas saudáveis e não saudáveis. Primeiro ele come as saudáveis e depois ele pede as não saudáveis. Então, a saudável, né? É saudável ter um colegiado. Mas, em seguida, a lei também diz assim, bom, mas nem sempre agora pode-se dar alguns poderes aí para o relator, porque o colegiado também, para se reunir, ele toma tempo, tem revisor. Não, vamos também levar o esquema da tutela antecipada do 273 para o segundo grau. Afinal de contas, todos são juízes, todos são investidos de jurisdição. E se o relator, supõe-se, na ideia do duplo grau, no caso da carreira de magistratura, tem mais ou menos 20 anos de magistratura, no mínimo 22 anos de magistratura para ter acesso ao tribunal. No caso do quinto da advocacia, pelo menos 10 anos como advogado, mais algum outro requisito lá. O Ministério Público também algum requisito. Então, supõe-se que essa turma, né, os nossos desembargadores, realmente estão mais preparados. É uma suposição. O sistema trabalha com essa suposição. Né, que o cotidiano de todos os componentes do tribunal lhe dê um rendimento, inclusive, um conhecimento que lhe propicie um rendimento de trabalho maior. Esquecemos que, na verdade, todos são humanos. Há defeitos, vantagens, qualidades, etc. Então, todos são humanos. Então, aí nem sempre a coisa funciona como se imagina na texto da lei. Mas a ideia é essa. Então, vai melhorar. Vamos aprimorar este processo de tal forma que haja possibilidade de recurso para um órgão diferenciado do órgão de primeiro grau e, de preferência, um colegiado. Agora ficou de preferência, porque o que se está decidindo monocraticamente é algo preocupante nos tribunais, do meu ponto de vista. Haverá situações em que a decisão monocrática, situações que não tolerará sequer o tempo da própria decisão monocrática, que essa terá que ser proferida mesmo. Na advocacia, eu perdia muito sono, às vezes, trabalhando para saber qual era o recurso cabível que eu interpunha em um determinado caso. Porque, naquele tribunal, um entendia que era agravo, outro entendia que era cautelar inominada, um outro Câmara entendia que era uma petição sem forma e figura de juízo, e havia quem entendesse que só através de mandado de segurança. Então, o advogado ficava, né? E não pode perder o caso. Né? Às vezes, uma medida proposta com algum desvio do padrão da medida pode ensejar o desaparecimento de algum direito. Por isso que eu sou, assim, advogado número 1 das súmulas em matéria de direito processual. Essas seriam mais importantes
do que as súmulas de direito material. Mas, de qualquer forma, surge para o relator situações em que esperar o colegiado como? Uma das madrugadas, um fim de semana envolvido, eu nunca falo perdido, é envolvido no caso, que me chega às mãos, era defere, porque a juíza havia indeferido um transplante de rim que a juíza havia indeferido. E lá foi ter o recurso, com um documento segundo o qual a paciente era terminal, não poderia aguardar, porque eu dei um primeiro despacho, como a juíza deu um despacho muito longamente elaborado, mostrando um risco de... ela tinha percepção de que havia venda de órgão, né? E ela deu um despacho negando. Quando veio, no primeiro momento, eu disse, vou submeter a um colegiado. Dei um despacho e designei à mesa o processo. Aí entra um documento, sempre assim, na sexta-feira. O advogado sabe como usa as coisas, não é? Mas tudo bem, isso faz parte do devido processo legal, da parcialidade manifesta do advogado. Tem que ir. Não é? E veio um documento dizendo que a paciente era terminal e que, do ponto de vista médico, não poderia esperar até o dia tal, que era o dia do colegiado. Então, os senhores dirão, mas por que não decidiu sozinho desde logo? Porque se a vantagem do duplo grau é o colegiado, é natural que se queira, num caso controvertido, as coisas não estão tão assim claras, mas num caso controvertido é natural que se ouça o colegiado, se divida a responsabilidade com o colegiado e dê ao cidadão a demonstração muito clara de que isso é uma vantagem. Porque se eu for para trocar um juiz de primeiro por um juiz de segundo grau, qual é a vantagem do duplo grau? Mas, numa situação dessa, a decisão tinha que ser monocrática, evidentemente, no caso, concessiva do transplante. No meu caso, longamente, um despacho de 15 laudas, concessivo. De qualquer forma, então, esta ideia do colegiado, que é tutela antecipada, colegiado, nem sempre é possível observar esse trâmite dentro de um colegiado. E, regra geral, não é mesmo possível. Eu até diria que é quase que regra geral. Quando vem uma liminar concessiva. Ou impeditiva de algum ato que será praticado a deshoras, ou de madrugada, ou no dia subsequente. Muito comum, no caso da Direito Privado 1, que é o antigo Tribunal de Justiça, eu componho uma das câmaras, direito de família. Então, o pai pegou a criança, está no aeroporto. Eu não posso esperar o colegiado, porque ele está violando uma norma, uma regra de conduta baixada por um juiz, de que ele não poderia sair do Estado levando a criança. Então, há realmente um espaço para essa chamada tutela, antecipação dos efeitos recursais, que poderá ser negada, tanto quanto poderá ser concedida, parcial totalmente. E eu já tive a ocasião de enfrentar um pedido e dizer, bom, aqui não cabe tutela antecipada recursal. O que cabe aqui é uma cautelar, é uma outra coisa qualquer, que não é tutela antecipada. O recurso terá um fim assim assado, mas agora aqui o que cabe é uma medida cautelar, uma cautelaridade. Então nós não podemos desprezar a existência da chamada cautelaridade também, que vem para eu estou dividindo com os senhores a minha experiência do cotidiano,
que vem para o desembargador nessa linha de aplicação, ou para o juiz de segundo grau, essa linha de aplicação. Claro que vamos aí examinar sempre os requisitos, né? Naquele binômio, fumaça do bom direito, fumus boni iuris, né? Estou usando uma expressão latina para dizer também, ilustrar a aula, né? Periculum in mora, etc. Você tem que examinar se, de alguma forma, a categoria do direito envolvida no processo enseja uma antecipação de tutela. Direito à saúde é categoria de direito que, em princípio, enseja uma tutela antecipada, e mesmo em segundo grau. Deverá ensejar também em primeiro grau. Então, temos aí as hipóteses dos juízes autorizando que a cirurgia seja feita, e aí se discuta depois o contrato, a cláusula, se abrange ou não abrange, o estente, porque alguns planos de seguro são resistentes, até mesmo à jurisprudência mansa e pacífica, né? Mas, em todo caso, vamos lá. O direito à saúde é um deles. Eu cheguei a considerar, até num caso concreto, o direito à moradia, eventualmente. Ninguém pode ir para baixo da ponte, em algum caso concreto, que haja uma dúvida, não subjetiva minha, mas que o processo demonstre pelo seu objeto uma dúvida objetiva. Não é do meu sentir, né? Que esse é um trabalho também muito difícil de fazer no cotidiano e que consome tempo. Não é o meu sentir. Então, não, tem que ser algo preso aos dados concretos do caso que está sendo examinado. Então, a categoria de alguns direitos, eu usaria uma expressão copiada, claro, porque eu vou dizer aos senhores, não esperem de mim uma lição inovadora. Eu costumo repetir lições. Agora, só que tem uma coisa que eu gosto de defender. Eu escolho a lição que eu vou repetir. Não é qualquer lição que eu vou repetir numa aula. A lição que eu repito hoje, nesse momento, porque acha que foi a que melhor me esclareceu, seja na atividade acadêmica, no cotidiano como advogado e agora do lado de cá, da magistratura, é a que divide os direitos em direitos disponíveis e direitos indisponíveis. Essa sensibilidade, se os senhores, no caso concreto, identificarem um direito como disponível e um direito como disponível, e que o tempo não seja prejudicial à satisfação de quem reclama a reparação do direito. Por exemplo, uma questão econômica. Nem sempre a questão econômica é preciso acudir de pronto. Às vezes há uma questão, direção de empresa, né? Aí o sujeito bota para fora o diretor, né? E o diretor quer se reintegrar na diretoria. É preciso medir bem que medida isto vai atrapalhar a vida da empresa, vai estar havendo o direito, porque é patrimonial, então pode esperar. O tempo, por exemplo, o tempo do agravo. O tempo do agravo, eu tenho até posto assim nos meus despachos, voltem os autos CPC 528 combinado com 187. O 528 me dá prazo de 30 dias após a intimação para a contraminuta. Eu tenho que julgar em 30 dias. Mas como os autos ficam algum tempo no cartório, eu pelo menos conto 30 dias da data que eles entram no meu gabinete. E como a lei diz que eu posso duplicar o prazo justificadamente, eu já ponho ali, pode demorar 60 dias. E ponho assim mesmo, concita os patronos a cobrar do relator o cumprimento do prazo. Até hoje, nenhum advogado me reclamou de cumprimento do prazo, mesmo eu tendo extrapolado o prazo. Os advogados têm o justo receio de indisposição com o julgador. Tá? Eu também tinha. Não é que eu estou falando de bravata, não.
Mas, às vezes, uma petição é bem recebida. Só, olha, já se foram tantos dias. A gente é que não pode tomar aquilo como uma agressão. Eu posso justificar, mas foram tantos dias, porque, a rigor, eu tenho também aqui na ordem cronológica tantos agravos para decidir, que entraram no mesmo dia que entrou o seu. Só que o seu é um número, é depois do outro, porque coisas que eu, por exemplo, observo no meu gabinete. Ordem cronológica e ordem do número de processo. Tento, né, observar isto. Você pode passar na frente. Não tem. Todo mundo tem que esperar. Claro, se vem alguém dizer, não, mas eu tenho 62 anos, 61 anos. Bom, então é idoso. Eu também, como sou idoso já, sou solidário, passo na frente. Mas isso é a lei que manda eu passar na frente. De qualquer forma, essa tutela recursal, então essa antecipação de tutela, ela veio, mas ela não se desprendeu dos requisitos da tutela dos artigos 273, e depois ela é reforçada, seja no 527, depois ela é reforçada no 558, né? Que são normas que os juízes e os advogados devem estar atentos para propor uma medida com êxito. Pode ser que não tenha, no primeiro momento, êxito, mas, de qualquer forma, estão aí alguns dispositivos da lei que sinalizam estas possibilidades, os poderes do relator. Poderá requerimento do agravante, em outros casos dos quais possa resultar lesão grave de difícil reparação. Lesão grave ou de difícil reparação em direitos patrimoniais é uma coisa. Lesão grave e difícil reparação em direitos indisponíveis ganha um outro conteúdo. Isto os advogados têm que ter a expertise de indicar, convencer o relator desta necessidade dentro, a meu ver, como sugestão, dentro dessas categorias de direito. Isso ajuda a gente a enxergar, né? Porque há a categoria do direito, por exemplo, patrimonial, mas que o tempo, se eu esperar o tempo também, vai ser tão prejudicial que quando eu for conceder, mesmo sendo direito patrimonial, não haverá a efetividade da jurisdição, da ordem jurídica. Então, esta combinação de efetividade da ordem jurídica e esses pressupostos que controlam o cabimento o cabimento da tutela antecipada, são essa difícil reparação. E a lei foi um pouco mais, deu nesse parágrafo, olha, mesmo naqueles casos do artigo 520. O artigo 520 é aquele que ainda impõe uma garantia ao réu. Porque, regra geral, o efeito do recurso é suspensivo, até que venha o novo Código de Processo Civil. Porque tem uma coisa que eles vão detonar, é o efeito suspensivo dos recursos como regra. O que só vai, a meu ver, propiciar mais trabalho nos tribunais, porque vai permitir que, presente esses pressupostos, o relator possa dar, o juiz possa dar o efeito suspensivo que a lei não considera como de regra geral. Quer dizer, só vai multiplicar a tutela antecipada. Agora, em relação aos próprios recursos, ou apelação. Por exemplo, será regra geral, apelação recebida apenas no efeito devolutivo. Essa vai ser a regra geral. Eu não tenho dúvida que vai ser isso. Para quem for o vencido, diante da sentença, o desastre se anuncia rápido. Vai aumentar a execução provisória. É preciso ter cautelas na execução provisória, delicada execução provisória. Então, esses são, a meu ver,
os pontos que eu entendo que deva realmente abordar numa linha geral, sem deixar de lembrar que há sempre no regimento dos tribunais a possibilidade de um agravo interno lá. Um agravo, tal agravo interno. Mas, eu diria aos senhores, a resistência de acolhimento dos agravos é muito grande. Esses agravos internos. Claro, haverá o agravo regimental para as hipóteses que também o regimento prevê, e salvo distorção minha de apreensão numérica das coisas, também de difícil acolhimento pelo relator, mas não de impossível acolhimento. Assim como embargos de declaração com efeitos infringentes, não são de impossível acolhimento. Às vezes, com esse volume de trabalho, etc. e tal, com a produção aumentada, a velocidade na produção, os advogados têm que ficar muito atentos, porque pode existir mesmo alguma omissão, e para vencer aquela omissão, eu só posso vencê-la se eu mudar o acórdão. Mas então, os senhores, a última contribuição que eu quero trazer nessa exposição geral, depois talvez a gente, quer dizer, melhor seria ouvir algumas perguntas, se houver, se eu souber responder, ajudar, é lembrar aos senhores que haverá sempre a última saída. O advogado, ele, olha, é como a água que infiltra na laje. Ela nunca fica dentro da água, ela vai pingar em algum lugar. O advogado vai abrir a vala. Não adianta fechar o cerco. Isso faz parte da parcialidade do advogado. Ele tem que ir mesmo com todos os recursos. E o recurso que ainda fica é o do mandado, não é um recurso, mas é o expediente, ou é uma ação de impugnação de decisão judicial, um meio de impugnação, nem ação eu acho que é, mas é o mandado de segurança contra ato judicial. Quando os esquemas da lei, dos regimentos, não ensejarem a satisfação de um direito violado, seja ele de natureza processual, fundamentalmente de natureza processual, seja ele de outra natureza qualquer, diante de uma decisão que configure uma ilegalidade manifesta ou um abuso de poder, o controle é a via do mandado de segurança contra o ato do juiz ou o ato do desembargador, que unipessoal, como dizem, né, decisões unipessoais, monocráticas dos desembargadores. Cabe a mandado de segurança. É claro que também, se não erro na minha perspectiva numérica das coisas e pela minha vivência de 6 anos, poucos prosperam. Mas não sentia, assim, um espírito de corpo. Se eu impetro um mandado de segurança contra um desembargador, quem vai julgar é o grupo de câmaras. E são pessoas que se sentam todas, bom, uma vez por mês, quando não é da mesma câmara, eventualmente, se sentam todas as semanas juntos, eventualmente se almoçam juntos, mas também se odeiam, podem se odiar também, não se sabe nunca. O colegiado. Mas, enfim, não há em princípio, não há um corporativismo. Há uma resistência para fechamento da porta do mandado de segurança contra ato do juiz. Porque os senhores sabem que por uma porta escancarada passa uma boiada. E aí eu sinto isso, um certo cuidado em conhecer de um mandado de segurança. Eu fui já autoridade coatora no exercício de um cargo público
na gestão da prefeita Luísa Erundina, na Secretaria dos Negócios Jurídicos da Prefeitura, e sei quanto dói receber uma liminar que lhe caça o ato administrativo, que você elaborou na perspectiva da legalidade, segundo a sua interpretação da sua procuradoria, que era o caso, da sua assessoria, etc. E tal, que era o caso, aliás. Mas um juiz entendeu que havia uma ilegalidade, interpretou a lei de controle do Tribunal de Contas no município de uma forma contrária ao que se dispunha uma portaria interna que tinha sido baixada, na época, com apoio da Procuradoria-Geral do município, para o controle de ingresso de auditores nas repartições públicas. E o Tribunal de Justiça entendeu que havia uma ilegalidade, o juiz entendeu que havia uma ilegalidade, seria um cerceio de defesa da atividade de fiscalização do Tribunal de Contas, e depois o tribunal confirmou essa decisão. E no Tribunal de Justiça também fui impetrado num mandado de segurança, do qual não se conheceu, afinal. Então, é muito mais frequente não se conhecer do mandado de segurança do que julgá-lo no mérito e conceder a segurança no tribunal em relação a atos do tribunal. Não sei se isso há uma lógica nessa questão, mas há, eu acho, este zelo no sentido de conceder só naquelas questões, como o senhor sabe, de anomia, quer dizer, praticamente de teratológicas, monstruosas, né, decisões monstruosas, deformadoras, né? Mas eu já concedi 2 na Câmara, no grupo de câmaras, contra atos de meus colegas desembargadores. Então, fica dentro desse tema da antecipação da tutela recursal, até porque a hipótese era de tutela recursal que fora negada. Não se conheceu do agravo. Se diz que não havia recurso, e acabou prevalecendo o meu voto no entendimento de que não cabia recurso, mas cabia mandado de segurança, porque o ato era ilegal. Aliás, em agravo de instrumento, vou dizer para os senhores, eu não autorizo a minha assessoria a examinar a tempestividade de agravo do instrumento. Só excepcionalmente, sobretudo se a outra parte alega. Porque ilegalidade em matéria processual, do meu ponto de vista, não pode sofrer preclusão por perca de prazo de interposição de agravo. É incompatível. Conforme a ilegalidade, é incompatível com o devido processo legal. Um processo não pode prosperar porque a parte não interpôs um agravo de instrumento no prazo, ou com aquela história, não veio a procuração, ou não veio isto, ou não veio aquilo. Eu procuro suplantar essas deficiências e verificar, até mesmo quando é intempestivo. E já decidi que, sendo intempestivo, cabia, porque o ato era ilegal. Se não cabia mandado de segurança, 120 dias em interposição, para quê? Se eu reconheço a ilegalidade, manifesta a ilegalidade. Bom, mas isso são, assim, desdobramentos do cotidiano de quem teve uma vivência na advocacia e tem um espírito de justiça estimulado, digamos assim, pelas convocações da ordem e pela presença, generosa presença dos senhores. Eu tinha informado que o meu tempo biológico é de 60 minutos para 45, mas que eu até violei um pouco hoje, de 60 minutos, porque depois de 60 minutos a plateia não tolera o expositor e o expositor se perde na sequência das ideias registradas no papel. Então, eu agradeço muito a presença, me senti estimulado pela presença dos senhores, pelo convite, generoso convite da Ordem dos Advogados. Estou sempre à disposição da Ordem em matéria institucional.
o que eu puder, estarei sempre à disposição. O meu gabinete é franqueado aos advogados das 14, estou fazendo um pouco de marketing, das 14 às 17 horas, não precisa marcar a hora, não é? Todos os dias, salvo o dia de sessão, que aí eu não estou lá no gabinete. E tem outras regrinhas também, de boa conduta. Não aceito memorial, a não ser depois que a pauta esteja publicada. Porque as duas partes, então, saberão que poderão oferecer memorial, havendo publicação da pauta. Ah, mas a pauta é publicada com 4 dias de antecedência, acho que é talvez isso. Mas se o memorial chegar, eu vou ler o memorial. Eu leio o memorial. Se eu não tiver tempo de ler, achar importante, o advogado disser para mim, é importante o memorial, eu tiro de pauta, eu como sobra. Não me impressionam as estatísticas de quantidade a ser julgadas mensalmente. Procuro estar na média, evidentemente, porque há uma produtividade média, e eu acho que está correto o tribunal exigir uma produtividade média. Os senhores podem acompanhar, parece que isso é publicado no Diário da Justiça da União. Justiça da União, não. Eu já falei, depois de 1 hora do Estado. Mas quero dizer uma outra coisa aí, meu último desabafo. Agora é um desabafo. Quando eu entrei no tribunal, no dia que eu tomei posse, há 6 anos atrás, já 6 anos e algum tempo, entraram 1.500 recursos no meu nome. Virou lá o computador. E hoje eu tenho 2.000. Significa que eu não dei conta dos 1.500 e já acumulei, em 80 meses de trabalho no tribunal, 500 processos. O que também não é um exagero, porque realmente, às vezes, o grande desafio é não perder para a distribuição, dar vazão. Este último mês, eu posso dizer isso porque fui me apresentado ontem lá no gabinete, vieram 78 apelações e eu julguei 64 apelações. Eu perdi 14. Mas como no primeiro mês eu tirei umas férias, e não há distribuição nas férias, no primeiro mês do mês, tirei 15 dias de férias, eu ainda estou ganhando da distribuição em 80 ou 90 processos. Mas como se eu tenho só mais 60 meses, nem isso quase, eu tenho isso, 60 meses no tribunal, 20 dias por mês, sendo que eu devo tirar ainda férias em algum tempo, provavelmente eu não darei conta do meu acervo. Nem do que eu criei, eu gostaria de pelo menos deixar o que eu recebi. Mas é um desafio do cotidiano, não é? De 4 agravos. Tem que ser examinados no dia. Agravo não passa de um dia no gabinete. Tem que ser examinado no dia, é agravo. E tudo vem com tutela. Todos têm pedido de tutela. Claro, que aqui embaixo o autor propôs, requereu tutela, o juiz indeferiu, ele vem com agravo. O juiz deferiu, o réu se dá por citado e agrava. Claro, vai ter que fazer isso. Então não tem jeito. A cada pedido de tutela recursal é praticamente um agravo, a não ser que o advogado... Bom, então já vê que não tem uma perspectiva grande, conhece a jurisprudência da Câmara, sabe? Aqui, então... Né? Mas é isso, é essa a questão.